Fala galera aqui do canal, nós estamos começando mais uma entrevista super especial com o árbitro Felipe Fernandes de Lima. Boa noite, Felipe. Boa noite a turma do canal aí. É um prazer, um privilégio estar falando com vocês nessa noite aí. Vamos lá. Bora então, primeiro já agradecer por ter topado o convite e já vou mandar a primeira pergunta aí. Como que você se tornou árbitro de futebol? Essa pergunta já o pessoal faz bastante. E ninguém nasce querendo ser árbitro de futebol, né? E assim comigo também não foi diferente. É o sonho de ser jogador de futebol frustrado. Todo mundo fala que árbitro de futebol é um cara que tentou ser jogador de futebol e acabou frustrado e virou árbitro. Mas a gente se descobre na arbitragem. O que aconteceu? Eu fui fazer educação física, sou professor de educação física, formei lá na minha cidade, em Pouso Alegre, no sul de Minas, e durante o curso de educação física, fui convidado por alguns colegas a estar apitando, né? Arbitrando alguns jogos de futsal, de futebol society, e gostei. A partir do momento que você entra na arbitragem, como muita gente fala, vira um vício, se torna um vício. Então depois você não consegue sair mais. A nossa cachaça chamada arbitragem. Então aí comecei a fazer alguns cursos, né? Na minha cidade mesmo, vendo que eu tinha gostado e que levava um pouco de jeito, né? No começo ninguém é bom em nada que faz. Logicamente que precisa um pouco de dedicação. Fui muito xingado lá na minha cidade e decidi vir para a capital. Decidi vir para Belo Horizonte fazer um curso aqui. E aí fiz o curso da Federação Mineira. E aí são 12 anos já de Federação Mineira para começar a ingressar no, curso, no quadro da CBF. Então, começou lá em Pouso Alegre esse sonho, essa vontade. No começo começou como uma brincadeira e depois se tornou sério. Já vamos mandar outra, muito legal saber como que tu se tornou árbitro, então bora pra outra. Já que a gente tá no início do ano, quais que são as tuas projeções pro ano de 2022 na arbitragem e na É, CM? esse ano promete, né? Então, o ano passado já foi um ano muito bom, né? Em 2021, eu fiz bastante jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Pude fazer a final aqui do meu estado, né? Entre Atlético e América, a final do Campeonato Mineiro. Fui agraciado e premiado com o troféu Guará, que é o de árbitro destaque mineiro em todo o ano. Então, foram importantes conquistas e que o ano de 2022 seja ainda melhor. Então, primeiro fazer um bom campeonato mineiro, né, que começa no final desse mês, fazer bons jogos do Campeonato Brasileiro, fazer grandes jogos da Copa do Brasil se possível, chegar até na última rodada do Campeonato Brasileiro, igual foi o ano de 2021. Qual que foi o teu primeiro jogo que tu apitou? Ó, meu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2019, foi a partida entre Grêmio e Chapecoense. Esse jogo ficou 3-3, foi um jogo bastante difícil, um jogo muito pegado, porque é um clássico regional, né? Um time do Rio Grande do Sul e outro time de Santa Catarina. E naquele momento, o Chapecoense estava numa posição muito abaixo da tabela, todo mundo achou que seria um jogo muito fácil, que o Grêmio ganharia fácil, e pelo contrário, o Chapecoense começou a ganhando o jogo, e o Grêmio só foi empatar nos últimos minutos. Então, assim, foi uma experiência fantástica, estrear na Série A do Campeonato Brasileiro, né, que é para a gente, que é o campeonato mais difícil de se apitar no mundo, né? A gente tem a Champions League, a Premier League, mas a gente vê por conta das características dos jogadores, é muito mais difícil se apitar um jogo da Série A do que se apitar um jogo de uma Champions League, por exemplo. Pela condição do jogo, pela condição dos atletas, a forma com que os atletas se dirigem à equipe de arbitragem. Então, esse jogo sempre tem, a estreia sempre tem um gostinho especial. Então, foi em 2019, Grêmio e Chapecoense. E você é um dos grandes árbitros, um dos mais professores. Tu sonha com a FIFA? Chegar a ser árbitro FIFA? É o sonho de todo árbitro, né? Se eu falar que não sonho, eu estou mentindo. Logicamente que eu tenho que
respeitar os meus colegas que também almejam esse sonho, que são promissores, assim como eu, mas tenho sim essa vontade, esse desejo de poder representar o meu estado de Minas Gerais no quadro mais alto da arbitragem mundial, que é o quadro internacional, né? Mas também é tudo no tempo de Deus, ainda tenho idade tranquila para almejar essa entrada na FIFA, né? Ela tem um limite de 38 anos, eu estou com 34, então tenho mais 4 anos aí para trabalhar em busca desse sonho. E com os pés no chão, com muita humildade, fazendo bons campeonatos, eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus, uma hora acontece. Então vamos falar então, quem que tu te inspira? Qual árbitro que te inspirou e te inspira até hoje? Olha, eu só estou na arbitragem, eu tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente, né? No final do ano, nós tivemos um trabalho na Granja Comari, ficamos 22 dias lá na concentração, é, uma estrutura fantástica da CBF. E se hoje eu sou árbitro, é porque eu adorava ver e adoro ver, porque ainda é árbitro, ainda está atuando, o Weber Roberto Lopes, né? Aquele carequinha lá de Santa Catarina, que é o ele é o recordista de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem mais de 350 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E sempre pela forma dele de se comportar dentro do campo, a forma de arbitrar as partidas, a questão do gestual do Weber sempre me chamaram muita atenção e foi a partir vendo o Weber apitar que surgiu essa vontade também de se tornar árbitro de futebol. Então eu pude falar isso para ele pessoalmente, ele ficou bastante emocionado. Eu falei, eu tenho certeza, Heber, que não só eu, mas vários árbitros que hoje estão chegando na Série A, que estão buscando, galgando o seu espaço, se espelham em você. Então ele ficou muito feliz, eu também fiquei muito emocionado, porque não imaginava nunca que um dia eu chegaria estar fazendo um curso junto com o Heber, dividindo escala com ele, diz ele que eu estou pegando as escalas dele, que se não fosse essa rapaziada mais nova aí, ele já tinha passado de 400 jogos. Aí eu falei também que ele é para deixar um pouquinho para a gente, né? Que ele já apitou demais. E o Weber ainda tem uma carreira muito longa, né? Principalmente por conta do VAR agora. Então, esse ano ele vai estar com a gente no ano de 2022, ainda na CBF. É, foi um árbitro FIFA, né? E é o grande exemplo que eu tenho hoje no Brasil e foi a minha maior inspiração. Nos jogos que tu apitou, qual que foi quais que pode citar vários nomes, qual que foi o jogador mais chato que tipo reclama toda hora com a arbitragem? Ah, são vários, né? A gente tem vários jogadores aí no futebol brasileiro que são complicados, né? É, eu não, eu estou pensando aqui algum nome que já parou. Então vou citar um jogador em questão que dava muito trabalho para mim no futebol mineiro. Ele está jogando ainda, mas joga só em categorias, em times inferiores. Já está um pouco mais velho, mas deu muito trabalho aqui, que é o jogador que chama Leandro Donizete. Ele jogou muito tempo no Atlético Mineiro, volante, por sinal é um grande jogador, mas que dá muito trabalho dentro do campo, principalmente por chegadas duras, entradas fortes e pelo jeito dele, pela personalidade do jogador. Ele tem uma personalidade muito forte, sempre quis falar bastante, reclamar bastante. E outro jogador que também deu muito trabalho, que hoje já está aposentado, graças a Deus, é o Leonardo Silva, que é um zagueiro também que jogou muito tempo aqui no Atlético Mineiro, mas sempre pautado com muito respeito, educação, mas eram jogadores que davam muito trabalho dentro do campo de jogo. É. E então, e agora vamos falar do VAR. Como que é dentro lá, tá no jogo, o, ar, tu coloca no dedo aqui pra ouvir o VAR, como que é a relação entre o juiz e o VAR na hora do jogo, no jogo quente? É muito legal, cara, é muito interessante, é um trabalho assim que em breve toda a população vai ter oportunidade de ouvir o diálogo entre o VAR e o árbitro, entre o árbitro e o VAR. O VAR veio para trazer uma justiça para o futebol,
A gente, a partir do momento que o VAR chegou no futebol brasileiro, a gente não viu mais nenhum erro daqueles erros escandalosos que aconteciam num passado muito breve. E essa questão dessa comunicação, ela passa a ser muito técnica. Então, a gente não pode usar palavras de baixo calão, não pode falar palavrão, a gente tem que ser respeitoso, usar somente termos técnicos, principalmente para a gente já ir treinando quando esses áudios forem publicados, já estão sendo, né, divulgados para a imprensa, para a mídia, e a partir de um tempo vai ser ao vivo, né, vai ser totalmente simultâneo, a torcida vai estar ouvindo nos microfones, no estádio, né, nos alto-falantes do estádio. Então, cada vez mais é uma linguagem técnica. Então, vai demorar para o torcedor entender aquilo que está sendo falado, justamente porque a gente só usa coisas que estão no livro de regra, é, orientações que são nos dadas para que seja o mais técnico possível, né? Então você não vai ver nunca um chamando o outro, o colega por apelido, não vão ver brincadeiras, justamente porque é muito sério, né? Então a gente está falando do futebol brasileiro que envolve milhões de reais e a arbitragem também tem que ser muito séria. Então, e também para evitar dupla interpretação, né? Então, vamos supor que tenha uma conversa, alguma brincadeira que possa dar uma margem de interpretação errônea e o árbitro ser mal interpretado. Então, são somente linguagens técnicas, mas que são muito pertinentes para dar segurança para o árbitro que está no campo de jogo. Já pros estados lá pra assistir o jogo, tu já passou por algum perrengue, alguma história legal de contar? Ah, sempre a gente tem perrengue, cara. Eu fui fazer um dos maiores clássicos do Nordeste, né? Que é o clássico Repá, Remo e Paysandu. E a gente já estava no período da pandemia, né? Normalmente a gente sempre pega táxi para ir para o estádio quando tem torcida, né? Que o estádio está lotado. Então, se não houvesse a pandemia, um clássico igual o Repá teria no mínimo 40 mil pessoas. E como a gente estava em pandemia, né? E foi chegando a hora da gente ir para o campo. A gente sempre tem que chegar com 2 horas de antecedência no estádio, e o mando de campo era do Paysandu. Então era Paysandu e Remo. E aí nós pedimos o Uber. E estava muito difícil de encontrar um Uber lá em Belém, estava muita chuva no dia. E quando o Uber chegou, o motorista, por pura coincidência do destino, estava com a camiseta do Remo, do adversário. Então, aí os meninos um olharam para o outro, né? Nós olhamos, vai todo mundo junto, eu e os assistentes, né? Os bandeirinhas. E aí o pessoal falou: pô, Felipe, como é que nós vamos chegar com esse cara lá com essa camiseta? Nós já vamos arrumar um rolo lá danado. Eu falei: gente, a gente tá em cima da hora, a gente tá com pressa. Se a gente cancelar o Uber ou falar qualquer coisa para ele, ele não sabe que a gente é árbitro de futebol. Na hora que a gente vai pegar o Uber quietinho, e na hora que estiver chegando no estádio, a gente vai pedir para ele parar antes. Aí o pessoal falou: então tá beleza, então vamos lá. Entrou todo mundo no carro, e aí ele foi querendo conversar, puxar papo, perguntando o que a gente era. E a gente falou que a gente trabalhava na CBF, mas não falou com o quê, se era árbitro de futebol, não falamos nada. Aí na hora que a gente tava chegando, aí ele falou assim: ó, mas ainda falta um quarteirão. Eu falei: não, você pode parar antes. Não, mas eu levo vocês lá na porta. Eu falei: não, não, não pode não. Mas por que não pode? Eu falei: não, porque eu prefiro que o senhor deixe a gente aqui, que a gente precisa fazer uma caminhada, e a gente tava todo de roupa de agasalho, e com as malas, puxando a mala. E aí ele não entendeu nada. Aí nós descemos do carro um quarteirão antes e saímos caminhando. Aí chegamos no estádio, todo mundo lá: ué, mas vocês vieram do quê? Falou: não, o cara do táxi deixou a gente no lugar errado, deixou a gente lá atrás, e a gente não sabia onde que era a entrada, e a gente deu risada demais. Porque se a gente chega no estádio com o cara do Uber levando a gente com a camiseta do outro time, todo mundo ficaria muito estranho, né? Falar: pô, o cara, ninguém entender que o cara somente estava fazendo o trabalho dele de levar a gente para o estádio. Mas é melhor evitar. Então, podemos evitar, e ficou uma história bastante engraçada depois. É. Como que conta pra gente como que foi os treinos lá de preparação pros finais dos jogos da Brasileirão Série A e Série B? Foi bastante puxado, né? Então foram, igual eu te falei,
Teve gente que ficou 24 dias, eu fiquei 22 dias. Era treinamento físico toda manhã e treinamento técnico, sala de estudos na parte da tarde. E de noite a gente tinha um tempo para o lazer, né? Descansar, salão de jogos. É, foi um período sensacional de muito aprendizado. Podemos ficar bastante tempo concentrados. Foi algo novo para mim, que nunca tinha participado num curso com tantos dias, né? Que a gente se tratou também de um curso e a gente só saía para ir para os jogos. A única coisa que a gente sentiu falta foi da família, né? Principalmente eu que estou com filha pequena, tenho uma bebezinha de 1 ano, fiquei sentindo muita falta de vir para casa, de estar próximo da família. Mas são coisas normais que a gente entende, que foi para uma melhora da arbitragem naquele momento, um momento que estávamos vivendo, e graças a Deus conseguimos levar o campeonato até a última rodada sem nenhuma polêmica. Então, para mim foi totalmente positivo e satisfatório, todo esse treinamento, toda essa disposição que nós tivemos e a CBF teve, em mobilizar tantos árbitros para ficar juntos tantos dias. Então, foi totalmente pertinente. Teve a mudança de comando da arbitragem da CBF pro outro. Saiu lá. Agora eu me esqueci o nome do que tava antes, mas saiu um e entrou outro. Mudou alguma coisa? O que rolou nessa saída Não, do que comandava antes? foi o Leonardo Gaciba, né? Acho que o que você está É o querendo falar, O tentando Gaciba. lembrar o nome, isso, Leonardo Gaciba, que foi um presidente de comissão fantástico, sempre pensou à frente do tempo dele, então deixo aqui sempre o meu agradecimento para ele. Se hoje o Felipe é um árbitro da CBF, que apita jogos da Série A, Série B, é graças ao Leonardo Gaciba, então eu tenho uma gratidão enorme por ele. E quem assumiu provisoriamente, interinamente, foi o vice-presidente que já estava com ele, que é o Alício Pena Júnior, né, que é aqui de Minas Gerais, que a gente conhece bastante, que também foi um grande árbitro, assim como o Gaciba, e tem a mesma linha do Gaciba. Então, a gente sabe que é difícil comandar a arbitragem brasileira, é uma pressão muito grande dos clubes, né? É um cargo de muita responsabilidade, e agora a gente está na expectativa se vai continuar o Alício, né, como presidente, se vão haver mudanças. A gente ainda não sabe, nós árbitros ainda não sabemos. Mas, independentemente de quem for, a gente tem que continuar trabalhando da mesma forma, treinado, focado, trabalhando nos 4 pilares aí, que é o físico, o técnico, o psicológico e principalmente o social, que é cuidar da nossa família, para chegar bem nos campeonatos, independentemente de quem seja o presidente, né? E vamos aguardar. A gente tem que aguardar também para saber, porque cada um tem uma linha, uma filosofia, mas o nosso trabalho, o trabalho do árbitro, continua da mesma forma. O árbitro sempre se sente pressionado, né? Mas nesses últimos anos a arbitragem sempre fica como destaque. Como que você vê a arbitragem sempre fica sempre como destaque nos jogos da Série A e da Série B? Muitos pressionados, geralmente é sempre de forma negativa. Como que você vê isso, Felipe? Eu vejo de forma normal, acho assim, existe uma pressão em demasia, né, uma pressão exagerada em cima da arbitragem, porque é muito mais fácil um dirigente culpar o árbitro do que culpar a própria escolha dele em contratar mal um jogador, né? Você nunca vai ver um dirigente falando que o cara que ele contratou perdeu 2 pênaltis, e aí é muito mais fácil ele transferir essa responsabilidade para nós árbitros. Mas isso historicamente já acontece. Então, quando eu escolhi ser árbitro de futebol, eu tive que pensar muito sobre isso, né? Porque ninguém gosta de errar, ninguém gosta de ser pressionado. A gente quer entrar e fazer nosso melhor sempre, nosso trabalho, mas entender isso de forma natural. Tentar fazer com que isso atrapalhe o mínimo possível a nossa arbitragem dentro do campo de jogo, e entender que isso sempre existiu e não vai deixar de existir agora. Então, logicamente sempre sabendo da nossa responsabilidade, mas sabendo também do nosso comprometimento, da nossa idoneidade, sabendo que somos pessoas, homens de caráter, que entram sempre no campo de jogo para tentar fazer o seu melhor. Às vezes não conseguimos, às vezes erramos, somos falhos, isso faz parte do ser humano, principalmente da arbitragem.
Um árbitro toma mais de 200 decisões no campo de jogo. Normalmente ele é lembrado por uma ou duas que acaba que ele erra. Ah, mas sempre ele erra nas grandes decisões. É porque as pequenas decisões não são lembradas. Então, sempre as grandes decisões, caso de pênalti, cartão vermelho, que o árbitro passa a ser lembrado. Mas isso faz parte, né? De toda atividade a gente fala que tem o ônus e o bônus. No futebol, a gente tem o bônus de ficar próximo dos atletas, vivenciar tudo que o futebol e a arbitragem nos dá, que é viagens, conhecer muitos lugares, e tem o ônus, que é essa pressão, né? É pressão de torcida, é pressão de dirigente, a gente sente pressão até dos nossos familiares, então faz parte. Então, é saber conviver com isso, ao ponto que isso não faça mal para a pessoa, para o ser humano, e entender que isso é só profissional. Isso acontece só dentro de campo. Os clássicos, a primeira, duas em uma. Quantos clássicos tu já apitou? E os clássicos é sempre o jogo mais difícil pros árbitros, né? Agora, quantos clássicos eu já apitei, eu não vou saber te falar o certo, porque existem clássicos de menores expressões, né? O clássico de menor expressão e o clássico de maior expressão. Né? Em Minas Gerais, eu já fiz todos os clássicos, que é Atlético e Cruzeiro, que é o principal, Atlético e América América e Cruzeiro. Então, em Minas Gerais, eu já fiz todos. Existem alguns clássicos que ainda eu tenho desejo de fazer, que sonho em fazer, mas igual eu estava te falando, já tive a oportunidade de fazer clássicos regionais, no Rio Grande do Sul, por exemplo, já fiz clássico entre São José e Juventude, no Pará eu já fiz clássico entre Remo e Paysandu, já fiz clássicos regionais, que é o caso, igual eu te falei, do Grêmio Chapecoense, Fortaleza e Bahia, então já pude fazer alguns clássicos. E sempre o clássico, que são os grandes jogos, todo árbitro quer estar apitando. Então, espero ainda um dia ter o privilégio de fazer um Fla-Flu, um Corinthians e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras, né? Um Flamengo, um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Botafogo, então, ou Fluminense e Botafogo, Fluminense e Vasco, que são esses grandes jogos que os árbitros sonham em estar presentes. Então, espero um dia também poder fazer esses que eu te falei. Deixa o like aí, pessoal, se tá gostando da entrevista. Eu tô adorando, obrigado, Felipe, pela entrevista. Se inscreve no canal e já vamos meter outra. Quais que estão os seus sonhos? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas quais são outros sonhos pra arbitragem? Sim, nós falamos um pouquinho sobre alguns clássicos, entrar na FIFA, todos esses são sonhos, mas o sonho maior de todo árbitro é apitar uma Copa do Mundo, né? E o meu também não é diferente. Então, se você falasse assim, Felipe, fala qual o seu maior sonho e desejo, seria apitar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que eu me tornaria realizado depois desse feito. Se eu não conseguir chegar por vários motivos, idade, questão da FIFA, de jogos, não tem problema, não vou ser um cara infeliz, insatisfeito, pelo contrário. Eu saí lá de Pouso Alegre, sul de Minas, meu sonho naquela época era fazer um jogo do Campeonato Mineiro. E hoje eu já sou um dos principais árbitros do Brasil, então eu fico feliz por ter alcançado tudo que eu alcancei, espero ainda realizar e sonhar muitas coisas, porque são sonhos que nos movem. Assim como eu, você deve ter um tanto de sonho, ter sonho de conquistar 1 milhão de seguidores, 1 milhão de likes no seu blog. Então, nós somos movidos através de sonhos. E esses sonhos que nos faz correr atrás todos os dias para conquistá-los e realizá-los. Então, eu ainda tenho muito sonho ainda para poder realizar. Fora ficar com a família, o que que tu faz no teu tempo livre? Eu adoro academia, cara. Então, no meu tempo livre, assim, a gente tem que treinar corrida, né? A gente faz muito treinamento específico no campo de jogo. Toda terça e quinta eu vou para um campo para fazer o treino específico de arbitragem, mas eu sou apaixonado. O meu hobby é ficar na academia, é treinar, fazer musculação. Eu sou um cara que gosta muito disso. Então, se eu fosse escolher um, tirando correr, seria a academia. Esse é meu hobby.
O Cruzeiro virou clube empresa. Qual que é a tua opinião sobre a clube empresa? Vai ter mais pressão ou vai continuar do mesmo jeito? Como que tu vê a clube empresa? Mas, em relação a isso, é algo novo, né? Então, assim, é algo que a gente ainda não pode tirar as nossas conclusões, que a gente não sabe como que vai ser. Temos exemplos de alguns outros clubes que já se tornaram empresa, que estão dando certo, que está sendo algo positivo, que está sendo bom para o clube, para os torcedores. E aqui em Minas Gerais ainda a gente não se sabe, né? Ainda é muito incerto, porque é algo novo, é algo que está começando agora. É desejar toda sorte, né? Porque é um clube de muita história, é um clube muito grande, que, que, que é um clube de grandes conquistas, que merece retornar aí para o cenário nacional. Então, só posso desejar sorte, torcer que os compradores, né, que a empresa sejam pessoas responsáveis e que leve o clube ao patamar que ele sempre deveria permanecer. Então, só posso desejar sorte. E em relação se vai ser mais difícil ou mais fácil para a arbitragem, creio que isso não vai influenciar em nada a questão da equipe de arbitragem. Eu acho que tu não vai me responder essa daqui. Qual que era o teu time de infância? Acho que tu não vai Esse aí responder. todo mundo Esse aí todo mundo pergunta. É, como eu não sou aqui de Belo Horizonte, todo mundo pensa que ou é Atlético, é Cruzeiro, é América. Eu vim lá do sul de Minas, então eu não vou falar, lógico, eu não vou responder, meu time ficou lá, mas eu falo assim, ficou lá guardado da minha infância, lá na minha adolescência. E pode ter certeza, se hoje, um dia eu fizer jogos desse clube, vai ser de maneira normal, imparcial. Vou Sim, sim. trabalhar com a mesma, apitar e trabalhar com a mesma seriedade como qualquer outro time. Então, essa pergunta aí eu deixo em aberto. Ahn, pera, ai. No os jogadores atuais, quais dos jogos que tu passou no ano passado, qual que te deu mais trabalho? Nos jogadores que estão atuando ainda. Essa resposta também eu vou deixar em aberto. Vou te dizer que são vários. Tem vários jogadores que dão muito trabalho para a gente, que estão atuando ainda no futebol brasileiro. Basta se observar os jogadores que levam mais cartões amarelos, que são mais expulsos, que são mais indisciplinados, que faltam com respeito às vezes, que às vezes chegam a encostar no árbitro, partir para agressão. Então, são esses os jogadores, mas eu prefiro não citar nomes para não criar nenhuma polêmica, até porque eu vou apitar jogo desses cidadãos ainda. Então a gente vai se encontrar muito pelos campos. Mas sempre, mais uma vez, reforço que sempre tem que ser pautado com respeito, educação, saber que da mesma forma que ele entenda, que da mesma forma que ele é um profissional, ele entenda que o árbitro também é um profissional, que é um ser humano, que é um pai de família, que também merece respeito. Quando tu parar de apitar, tu pensa em analisar os árbitros? Tipo, ser comentarista da central do apito, essas coisas? Eu penso em muita coisa ainda. É assim, ainda não sei ao certo o que eu vou querer fazer depois que eu parar. Só sei que eu gosto muito de estar no meio. Não penso que eu tenha características para ser comentarista de arbitragem, apesar de gostar muito de falar sobre regras, avaliar, ver questões de jogos, assistir muitos jogos. Eu penso que eu vou querer trabalhar em descobrir talentos. Eu acho que eu vou querer descobrir novos árbitros, ver árbitros com potencial de crescimento e poder ajudá-los de alguma forma. E ainda não sei como que isso vai se dar. Ainda tenho mais uns 15, 20 anos para pensar nisso ainda. Claro. Ahn, acho que o jogo que. Qual que foi o jogo mais legal de se apitar? O jogo que tu mais gostou de se apitar? De apitar. O jogo mais legal que eu optei, que eu mais gostei. Opa, tá me ouvindo? Tá, né? Tá. Tá saindo meu som? Tá saindo som, tô te ouvindo. Então, tá, beleza. O jogo mais legal que eu gostei de apitar e trabalhar foi o Atlético e Cruzeiro. Por ser o maior clássico do meu estado, ter mais de 60 mil pessoas no campo, no Mineirão.
senti aquele friozinho na barriga. Então foi o jogo mais legal aí, que se eu fosse escolher só um, o mais legal seria esse. Tu pensa em ser Valva e em ser árbitro de vídeo? Ou não? Eu tenho esse sonho também. Assim, eu prefiro estar no campo. Se você fosse perguntar se eu escolho estar pitando ou ser VAR, a minha preferência é estar no campo. Eu gosto muito mais de ser árbitro. Mas penso sim no futuro, né, quando tiver um pouco mais de experiência, me aprimorar, estar apto também para ser árbitro de vídeo. Eu pude só trabalhar no Campeonato Brasileiro como árbitro assistente de vídeo. Eu não era o principal, eu não era o VAR. Então eu trabalhei como avar e gostei muito, me senti bem, bem tranquilo. É uma função diferente. Penso eu que se um dia for como VAR, estrear como VAR, o árbitro de vídeo principal, vai dar um friozinho na barriga também, que é normal, mas que é uma função bastante interessante, bastante legal. Como que foi a tua experiência de ser o árbitro de vídeo 2, a VAR? É Foi uma muita pressão? experiência assim, não, pelo contrário, né? Como você fica sentado numa sala com ar-condicionado, sem ouvir som nenhum, você não ouve, você só ouve o que os árbitros estão falando dentro do campo. Então, por exemplo, você não ouve torcida, você não ouve comentarista de arbitragem, você não ouve narração. Então, você consegue é, ter uma concentração de 100% ali no jogo. Então é muito legal, acho que é muito interessante. Acho que todos os árbitros de campo também deveriam passar por essa função para entender como é que funciona lá em cima e entender todas as funções, né? O ambiente lá é muito pegado? Como que tu viu o árbitro de vídeo que o principal tava fazendo? É muito pegado? É muito tenso? Acho que Eu pude trabalhar com vários árbitros de vídeo diferentes. É, e todos eles me passaram muita tranquilidade, muita confiança. São pessoas que hoje, 90% dos que eu trabalhei se tornaram árbitros FIFAs no VAR, então são especialistas, e aprendi muito com eles. Então, pude aprender muito. É, o árbitro que é ansioso, ele não pode trabalhar numa cabine, lá em cima na cabine, você tem que ser muito tranquilo, muito pautado, trabalhar somente com termos técnicos, ser um conhecedor de imagem, saber qual câmera, estudar, ser muito estudioso. Além das regras, você tem que saber quais são os melhores ângulos para você ter uma melhor imagem para o árbitro que está lá no campo ver. Então, assim, é uma experiência muito interessante e os árbitros de vídeo brasileiros estão muito bem preparados. Pode ver que de um ano para o outro, a tendência é melhorar muito. E a gente não viu esse ano falar igual se falou dos árbitros de vídeo dos outros anos. Isso mostra que com essa experiência, essa evolução, eles estão melhorando muito. Então, isso é muito legal também. se a arbitragem brasileira tivesse mais fundos, mais investimentos, com certeza seria uma das escolas mais boas do mundo, né? De árbitros. Já é Com até, mas certeza, falei. com certeza. Hoje nós já somos uma das melhores escolas de arbitragem do mundo, né? Porque no Brasil existe uma demanda de jogos muito grande. Nós temos um campeonato que tem 4 divisões, Série A, B, C e D, então é uma infinidade de jogos. E dentro disso você consegue revelar muitos árbitros, consegue trazer muitos árbitros, porque normalmente todo mundo presta mais atenção nos árbitros da Série A e da Série B. Mas se a gente for ver, o quadro da CBF é muito grande e tenho certeza que nós estamos vindo numa evolução e a tendência é só melhorar. Ah, qual que vai ser o. Já tá com a escala aí? Qual que vai ser o teu primeiro jogo em 2022? Já, como que é o momento da escala dos árbitros, de vocês saberem qual jogo vai fazer? Isso. A escala do jogo sai normalmente 72 horas antes da partida. Então, por exemplo, como o Campeonato Mineiro começa só no dia 26, antes de sair as escalas, a gente vai passar por alguns testes físicos e prova teórica. Então, primeiro eu tenho que fazer a prova física, a prova teórica, ser aprovado nas duas, e aí, faltando 3 dias, né, 72 horas para o jogo,
é divulgado através de uma audiência pública quais os jogos que nós vamos apitar. Então, por enquanto, ainda não sei. Então, lá para o dia 23, se Deus quiser, e a gente já tem boas notícias. Para mim, não importa qual jogo, o importante para mim é estar escalado. Sim, é. Mas como que é? Acho que tu já falou um pouquinho disso, mas na escala da arbitragem dos Brasileirão da Série A e da Série B, como que foi, como que é pra ti sempre ser escalada? É bom, né? Oh, com certeza, é o sonho de todo árbitro, né? A gente fica sempre ansioso esperando a próxima escala. E para existir a próxima escala, você tem que ir bem no jogo. Então, quando você vai bem no seu último jogo, você sempre fica na expectativa de ser escalado novamente. Então, quando você sabe que você não foi bem, que você não fez uma boa arbitragem, você sabe que às vezes você vai ter que ficar algum tempo em casa sem apitar. Então, você já fica preparado por isso. Da mesma forma que quando você vai bem, você se prepara mentalmente para estar escalado na próxima rodada. E isso é muito bom. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor no jogo para estar mentalmente esperando a próxima escala. E se ela não vir, a gente sempre tem que esperar, porque o árbitro também vive de muita paciência, resiliência, esperar o momento certo, né, o jogo certo. E muitas vezes, quando a gente não é escalado, é, a gente fica triste em casa, mas isso passa. E na outra semana já vem a escala e a gente já vai cumprir da melhor forma possível. É. Não precisa falar em números, mas eu acho que o árbitro ganha muito mal, né? Merecia ganhar mais, eu acho. Falar entre bem e mal, muito ou pouco, pro mundo do futebol é meio complicado, né? Onde a gente trabalha no mundo que as cifras são muito grandes. Então depende qual tipo de comparação você for fazer. Então, se você for comparar o árbitro com um trabalhador que ganha salário mínimo, o árbitro ganha muito bem para um jogo. Então, porque cada jogo é um valor, né? Porque o jogo da Série A é um valor, B é outro, C é outro, Copa do Brasil é outro. Então, se você for pegar um árbitro que trabalha e apita jogos na Série A e comparar com um trabalhador que trabalha 30 dias no mês para receber um salário mínimo, o árbitro ganha muito bem. Mas se você for comparar o que o árbitro ganha para apitar o jogo com os salários, com os menores salários dos jogadores da Série A, você vai ver que há uma discrepância muito grande. Então, por isso a necessidade dos árbitros terem outro emprego, né, outra fonte de renda. No caso, eu sou personal trainer, então, quando eu estou escalado, eu tenho que avisar os meus alunos que eu não poderei dar aula. Dessa forma, eu não recebo a minha prestação de serviço para eles. Mas assim que eu chego de viagem, tem dia que eu já vou direto do aeroporto para a academia, troco de roupa e vou fazer o meu trabalho, para prestar o meu serviço para eu receber. E para eu não depender única e exclusivamente da arbitragem. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os jovens árbitros, né, para os novos árbitros, para eles não dependerem única e exclusivamente da arbitragem, porque às vezes o árbitro começa a apitar um, dois, três jogos por mês, começa a ganhar um bom dinheiro, né, um dinheirinho bacana que dá para viver bem, e aí ele deixa os outros trabalhos, ele deixa de trabalhar em outra coisa. Mas a arbitragem ele é muito instável. Então tem mês que eu faço vários jogos, mas tem mês que eu não faço nenhum jogo, né? Então, o ano de 2021, por exemplo, teve um mês que eu fiquei 30 dias sem trabalhar, sem apitar. E se eu não tivesse uma outra fonte de renda, eu poderia ter passado um pouco de dificuldade. Por isso que é bom sempre a gente ter, sempre economizar primeiramente, né, guardar um dinheirinho para um problema futuro, mas também ter uma outra fonte de renda, não depender única e exclusivamente da arbitragem. O árbitro ganha por jogo? Ou como que funciona isso, os valores que a CBF paga pros árbitros? É por jogo. Existe uma tabela antes do campeonato, né, começar, onde os clubes assinam concordando com os valores que é apresentados pela CBF e, e já é estipulado antes o valor. Então, dessa forma, a gente já chega, já sabe, já tem a questão de diária, a questão de deslocamento, e aí a gente já sabe como que vai ser. Então, mas não acho que é muito, porque não é muito, tá? Ah, e daí É que se depende. você
Falei. Se você me perguntasse assim, desculpa te interromper, mas se você me perguntar, dá para ficar rico com a arbitragem? Não dá. Então, por isso que eu falo. Então, é sempre bom ter uma segunda fonte de renda. Hã, tá, vamos. Mas depende. Se tu, por exemplo, apitar num dia Série A e depois no dia Série B, tu ganha diferente ou não? Ou é a mesma coisa? É diferente. Não, são diferentes, são valores diferentes. Existe a tabela da Série A, existe os valores da Série B, da Série C, da Série D, da Copa do Brasil. Então, por exemplo, se você pegar é, a final da Copa do Brasil, o que quem apitou foi o Bruno Arleu um jogo e o Anderson Daronco no outro. É um valor de prêmio, então é um valor acima da média do que normalmente a gente ganha. Então foi um grande valor que foi R$ 10.000, mas só foi esse jogo, entendeu? Então, os outros jogos, o valor é abaixo. Só tô ilustrando pra você entender quanto que foi numa final. Ah, mas se, tipo, se o árbitro for bem, hã, conta alguma coisa ou não? Ou é por jogo mesmo? Conta, com certeza, com certeza. Não, não em relação a receber. O valor da taxa é a mesma, tanto Ah, indo bem ou mal. Porém, quando ele vai bem, ele pode deslumbrar um outro jogo, né? aham. Conta mais uma Peraí, me dá história. licença só. Isso, me dá licença só um segundinho. Deixa eu só ver um negócio. Desculpa aí, tive que. Hã, tá, bora continuar aqui então, conta mais uma história legal que tu passou pela arbitragem, alguma que tu queira contar, alguma coisa assim. Vou contar uma história de quando eu comecei a apitar lá em 2000, lá no início, quando eu ainda morava lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. É, que aí eu fui fazer, era árbitro somente de futebol amador, né? E aí eu fui fazer uma final de campeonato, e aí eu fui apitar o segundo jogo da final. E aí quando eu cheguei na cidade, o cara que contratava a arbitragem falou: Nossa, é que semana passada veio aqui o pessoal e não fez uma boa arbitragem, por isso que nós ligamos para a sua liga, lá na sua cidade, que recomendaram você. O pessoal está muito chateado aí. Quem fez a arbitragem do primeiro jogo foi muito mal, os dois times reclamaram e não sei o quê. Aí eu falei, nossa, o jogo já vai ser difícil. Eu já fiquei pensando assim, esse jogo vai ser duro, porque é o primeiro jogo cheio de problema de arbitragem, né? Fui lá, fiz o jogo, achei que eu tinha ido bem pra caramba, que eu tinha ido bem, eu, minha equipe. Na hora que nós fomos sair, aí o cara que contratou a gente falou: Nossa, se eu soubesse que vocês eram pior que a outra, eu tinha mandado a mesma equipe do outro jogo. Vocês conseguiram ser pior que da primeira equipe. E aí nós demos risada demais, que pensamos que tinha ido bem. E por quem nos contratou, quem contratou o nosso serviço, não achou a mesma coisa que a gente. Então, a arbitragem é assim: muitas das vezes você faz o jogo, você está dentro do campo, você acha que você fez uma grande arbitragem, na hora que você sai, você olha os comentários, você olha a imprensa e você acha que você acertou tudo. Aí na hora que você vai ver, você fez um tanto de lambança, cometeu um tanto de erro. E aí pronto, você tem que levantar a cabeça e fazer tudo de novo. Pela TV é mais fácil a gente, os analistas também da Globo, do Sport TV, ver os erros, mas no calor do jogo é muito difícil saber se errou ou não, né? Muito difícil, muito difícil. A gente não tem essa percepção, só depois que acaba o jogo que a gente consegue ver, visualizar, ouvir e tentar entender o que que aconteceu. Se era um mau posicionamento, se tinha alguém obstruindo a visão e não conseguiu ver. Então é sempre depois. Bora então para mais uma pergunta. Deixa eu pensar aqui numa boa. Tu já deu. Acho que tu não vai conseguir lembrar quantos, mas tu já deu quantos cartões? Acho que tu não vai Nossa, conseguir. Milhares, essa é uma né? pergunta. Milhares, não creio, mas centenas eu tenho certeza. Então acho que eu não cheguei ainda nos milhares, não. Mas se for contar todos os cartões amarelos e vermelhos, pode ter certeza aí que já passou de 500, porque são muitos jogos. No jogo lá do Atlético Paranaense e Santos, foi bem legal lá. Do jogo do Atlético Não, do Atlético Goianiense e Santos. Goianiense. É, Goianiense. Conta como que foi aquele jogo lá.
E a criançada também pediu os cartões, né? E daí foi bem legal, Jess. Conta aí. Foi legal o jogo, né? A equipe de arbitragem foi bem, o jogo ficou 0-0, não tivemos problemas com a arbitragem. E por coincidência, nesse jogo tinha muitas crianças de uma escolinha do Atlético Goianiense. E essas crianças elas ficaram em pé na arquibancada atrás do Bandeirinha. E elas ficaram o jogo todo falando pro Bandeirinha, chamando, gritando ele, falando para ele entregar o cartão, os cartões, né? Para ele pedir para mim e para eles também, porque os bandeirinhas também levam cartões, tanto amarelo quanto vermelho. E aí, o que que aconteceu? Na hora que acabou o jogo, o Bandeirinha foi de encontro com as crianças e nos chamou, falou assim, Felipe, eles estão pedindo os meus cartões, vamos presenteá-los. Eu falei, com certeza. Aí chamei o quarto árbitro, chamei o outro Bandeirinha e todos nós demos os cartões amarelo, vermelho, o escudo da CBF que a gente estava no nosso uniforme, nós tiramos e entregamos para presentear. Não esperávamos que ia repercutir nacionalmente, né, que ia passar para o Brasil todo. Fizemos aquilo de coração para aquelas crianças ficarem felizes. E foi uma atitude bastante legal, assim, e que foi bem vista pelos olhos da imprensa, né? Isso foi bacana. Tu, como quarto árbitro, já entrou quando algum árbitro já se machucou? Ou quando tu tava como árbitro principal já se machucou? Ou alguma coisa assim, parecida? Nenhum dos dois. Já aconteceu de quase eu ter que entrar num jogo do Campeonato Mineiro, que o árbitro se lesionou, eu estava de quarto árbitro. Só que ele conseguiu ir até o final, né? E graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu comigo de eu machucar e ser substituído. Então, acho que assim, deve ser uma sensação terrível, tanto você entrar para substituir, você tem que estar ali para isso, mas se você deixar o campo de jogo tipo de lesão, deve ser muito ruim. Então, é, até hoje, graças a Deus, ainda não aconteceu comigo, não. Espero que também não aconteça. É mais difícil apitar ou ficar na função de quarto árbitro? Ah, é bem mais difícil estar lá dentro do campo. Você tem muito mais, uma demanda muito maior. Ali do lado de fora, de quarto árbitro, também é muito difícil, por você ficar ouvindo o banco, comissão técnica, treinadores, é complicado. Principalmente que não, você tem certa autonomia, tá? Mas, porém, você não está ali apitando, você não tem os cartões, você não tem o apito. É uma função muito difícil, mas estar dentro do campo de jogo, você tem uma demanda muito maior. Então é bem mais difícil. Acho que seja tão acostumado, mas é muito, é muito, deixa aí, peraí, desculpa aí. Ah, deixa eu fazer mais uma aqui. Ah, que ano que tu entrou na CBF? Em 2017. E antes já fazia os jogos do Campeonato Mineiro, né? Sim, sim, eu entrei na Federação Mineira em 2013. Em 2015, eu já apitava jogos do profissional. Tu lembra do primeiro jogo de 2015 que tu apitou? Como que foi? Eu lembro que foi da segunda divisão do Campeonato Mineiro, foi numa cidade que chama Patrocínio. E o jogo era do time da Patrocinense contra o Araxá. Era um clássico regional. Era um clássico, são duas cidades que é uma do lado da outra, próximo do Triângulo Mineiro, no Noroeste Mineiro, e foi um jogo muito disputado, muito difícil, e que ficou 1-1 o jogo, me lembra assim, como se fosse hoje, e teve um fato curioso nesse jogo, que eu expulsei os dois maqueiros. Os maqueiros do jogo estavam discutindo com os jogadores. Eles entravam para pegar o jogador que tinha sido lesionado e acabava que discutia com o jogador. E acabei que eu expulsei os dois maqueiros e ficou sem maqueiro. E aí eu tive que colocar o Gandula de maqueiro. Aí o Gandula falou, mas se a bola for para longe? Eu falei, você vai fazer as duas funções, tanto de Gandula e de maqueira. Foi um fato curioso também. Sempre foi árbitro ou tu também já fez como bandeirinha? Árbitro principal. Quando eu trabalhava lá no Amador, lá em Pouso Alegre, a gente fazia as duas funções.
Quando eu vim para Belo Horizonte, que eu fiz o curso da Federação Mineira, nos jogos de categoria de base, às vezes era rodada dupla, e aí a gente apitava um jogo, por exemplo, era sub-15 e sub-17. Aí apitava um jogo e bandeirava outro. Mas quando eu cheguei no profissional, aí sempre só foi apitando ou como quarto árbitro. Aí eu nunca fui bandeirinha, não. No amador foi mais difícil apitar ou bandeirar? No amador é mais difícil tudo. No amador é sempre mais difícil, né? Então, assim, os grandes árbitros, eles são formados no amador. Mas foi mais difícil apitar ou bandeirar? Não, apitar, muito mais difícil. É porque bandeirar eu não sei. Eu sou muito ruim em bandeirando, então, assim, eu tenho muita dificuldade. Mas eu acho mais difícil apitar. Bom, a gente já tá chegando no fim da nossa live. Vamos ficar mais um pouquinho tempo mais. Já quero agradecer o Felipe de novo por ter aceitado o convite. A live tá ficando. A gravação tá ficando muito legal. Obrigado pelo papo. Mas a gente vai fazer. Vamos para as últimas três perguntas. Vamos lá, vamos lá. Bora então. A última vai ser a do mais uma história doido pra fechar. E quais que são os hábitos que tu tem mais relação, mais que são como os amigos? São vários árbitros, mas o que eu tenho maior amizade é o Igor Júlio Benevenuto, que é um árbitro que é o meu amigo desde 2013, que ele é árbitro FIFA no VAR, também atua por Minas Gerais, e é meu padrinho de casamento e é um grande amigo que eu fiz na arbitragem que eu quero levar para a vida toda. O Igor sempre me deu muitos conselhos, a gente sempre treinou muito junto. É um cara, é como se fosse um irmão que eu tenho, nunca tive, não tenho irmão homem, né? Só tenho irmãs, então é um irmão que eu não tive. Então é um cara que eu sempre tenho muito carinho e muito respeito. Assim, a gente tem muitos outros colegas e amigos que moram em outros estados, né? Outros árbitros que a gente se identifica, faz amizade, conversa. Porém, o Igor é um cara assim que eu sempre quero ter bem próximo de mim, que eu gosto muito dele. Eu não ouvi, seu microfone tá fechado. Amanhã a gente então vai também entrevistar ele, vai ser bem legal. E faz uma pergunta aqui pra eu fazer pra ele amanhã, Felipe. Ó, e você falou nele, ele acabou de me ligar aqui, ó, recusei a chamada. Aí eu vou falar com ele depois, que ele tava me ligando na hora que eu tava fazendo a live. É uma pergunta para você fazer para ele amanhã, né? Aham. Fala para ele, eu quero que você faça a seguinte pergunta para ele. Quando que ele apitando, eu já sei mais ou menos a resposta, que aconteceu um lance inusitado com ele, mas eu quero ver se ele vai te contar. É que ele passou mais vergonha apitando. O que aconteceu com ele dentro do campo de jogo que deixou ele mais envergonhado. Pode deixar que amanhã eu faço pra ele. Amanhã, no mesmo horário que a gente vai soltar essa aqui, amanhã no mesmo horário. Show. Aí, então, falei. Aí. É só isso mesmo, que amanhã vai ser boa a live. Ele é bom, ele gosta de falar e ele vai te contar muito mais história que eu, porque ele tem muito mais história. Não, mas a entrevista tá boa aqui também. Tá, agora vamos pra penúltima. A gente já falou praticamente tudo. A gente fez bastante da entrevista sobre a tua carreira, sobre várias coisas. Então vamos para vamos para encerrar. Uma última história sua com a arbitragem. Última história, essa foi legal. O que aconteceu? Nosso combinado sempre aqui no estado é de quem levar bandeiras é o árbitro de futebol, é o árbitro que leva as bandeirinhas e empresta para os bandeirinhas. E por erro de comunicação, eu não levei e esqueci de avisar os bandeirinhas para levar. E aí nós chegamos para fazer um jogo profissional e na hora que estava descendo do carro, aí os bandeirinhas perguntaram: Felipe, você não trouxe bandeira? Eu falei: nossa, eu esqueci de falar para vocês trazer.
E aí, vocês não trouxeram? Não, não, nós também não trouxemos, não. E aí ficou todo mundo desesperado. Como que você vai fazer um jogo profissional sem bandeira, né? E por sorte, eu liguei para um cara, amigo meu da cidade, que era árbitro de futebol amador, era, não é, que não morreu e tá pitando até hoje. E ele teve que levar, pegar o carro dele, levar a bandeira lá no estádio para mim, as bandeiras. E aí eu tive que dar um presente para ele. Eu dei minha camiseta para ele depois do jogo. Eu falei para ele que se não fosse ele me salvar, eu tava ferrado. Que como que eu ia explicar que ninguém tinha levado a bandeirinha? E por um descuido, por um erro que sempre é praxe eu levar, eu não levei, eu não avisei os bandeiros para levar, mas graças a Deus deu certo. Esse amigo salvou e ainda ganhou minha camisa ainda, por ter me salvado. E aí teve o jogo. Normalmente ninguém ficou sabendo de nada. Que legal. Bom, então a gente tá encerrando a entrevista por aqui. De novo agradecer a muito o Felipe por ter topado a fazer a entrevista. E amanhã tem mais. Obrigado, Felipe, e até a próxima, gente. Deixa as últimas. Valeu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição. Espero que tenham gostado. A live com o Igor amanhã também vai ser sensacional. Então, um abraço, boa sorte, que Deus abençoe todos nós e que tenhamos um 2022 abençoado. Sem Sucesso, Covid, sucesso no sem aplicativo Covid, Valete. sem Omicron, sem Covid, sem Omicron, sem nada, com bastante saúde e com muita força para lutar para os nossos sonhos. Abraço, fica com Deus. Sucesso em 2022, que tu consiga a FIFA para Amém, 2023. amém, Tchau, muito abraço. obrigado.